14 horas, podemos dar início à nossa sessão, então? Pois não. Então, iniciando a sessão número 10 de 2024, temos na nossa pauta a apreciação da minuta da ata número 8 de 2024. Podemos aprová-la, conselheiros? Aprovada, conselheira. Da minha parte também, aprovo. Eu vou me abster para estar presente, presidente. Ah, sim. Certo, conselheira. Aprovada por unanimidade dos presentes na sessão 8 de 2024, a respectiva ata. Passamos para matérias. 2.1. Análise do processo número 885-3900-235, que trata da homologação dos valores arrecadados pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A., com a tarifa de o conselheiro Algir Lorenzon. Antes de passar a palavra para o conselheiro Porce, quero cumprimentar clientes, colegas, representantes da BRK, seu João Carlos, já cumprimentamos, da Associação de Consumidores de Uruguaiana e todos os demais presentes a esta sessão. Bem-vindos e bem-vindas. Conselheiro Porce, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Vocês me escutam bem? Sim, perfeitamente. Ok, eu tive uma pequena instabilidade aqui. Se houver algum problema, eu mudo a conexão. Bom, boa tarde a todos e todas. Iniciando, então, pelo item 1 do relatório. O expediente foi inaugurado pela Diretoria-Geral para homologação dos valores arrecadados pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A., com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário no ano de 2022. Em 15 de junho de 2023, em cumprimento à Resolução Normativa número 39/2018, artigo 16, parágrafo 5º, a concessionária protocola na Agergs o ofício BRK/Agergs PMU 177/2023, informando os valores faturados e arrecadados com a tarifa de disponibilidade no período de dezembro de 2022 a maio de 2023, bem como a quantidade de clientes conectados após a cobrança de disponibilidade e o total de clientes que receberam incentivo financeiro para a conexão. Também apresenta os respectivos valores acumulados desde agosto de 2018. Destaca-se que, ao longo de todo o período, foram conectados 2.502 clientes e que 413 clientes não estão conectados. A Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros da Agergs elabora a informação número 97/2023-DT, em 8 de setembro de 2023. Apresenta quadro com a discriminação mensal dos valores arrecadados pela BRK no período de janeiro a dezembro de 2022 e de janeiro a maio de 2023, conforme informado pela concessionária nos ofícios 177/2023, já citado, e ofícios BRK Agergs PMU 170/2023 e BRK Agergs 2021 Agergs 221/2021, constantes no processo número 000-841-39-00-22-9. Relata que, considerando o tempo decorrido até a análise, quanto à atualização do total arrecadado no exercício de 2022, em observância ao princípio da uniformidade dos critérios, adotou a mesma metodologia de atualização pelo valor médio do período citado na informação DT, número 125/2022, processo 000-982-39/00/2022-7. E aprovado pelo Conselho Superior na Resolução Homologatória número 422/2023. O critério também foi adotado para a Corsan na aprovação da Resolução número 366/2022.
Destaca que a Resolução Normativa número 39/2018 não há previsão de correção dos valores para homologação. No entanto, a atualização tem como princípio balizar a razoabilidade, visto que se busca somente corrigir a perda de valor do dinheiro causada pelo decurso do tempo. Apresenta a tabela com o valor líquido devidamente atualizado pelo IPCA acumulado, a partir dos números índices de junho de 2022 a julho de 2023, último índice disponível naquele momento. Por fim, recomenda que seja homologado o valor total de R$ 267.610,66, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, a ser destinado à conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social, em observância ao parágrafo 4º do artigo 16 da Resolução Normativa número 39/2018. A Diretoria de Qualidade, mediante a informação número 174/2023-DQ, acompanha a informação número 97/2023-DT, referindo ser matéria tarifária. Mediante o encaminhamento número 1700/2023-DG, a Diretoria Geral acolhe a recomendação da área técnica e encaminha o expediente ao Conselho Superior para homologação. É o relatório, presidente e demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Nós temos aqui a inscrição da BRK Ambiental Uruguaiana, Dr. Leandro Aredes e o diretor Ícaro Melo. Como nós temos 10 minutos, pergunto se os senhores querem dividir o tempo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Tudo bem? Boa conselheiro. tarde, diretor. Tudo bem. Nós vamos dividir o tempo. Certo. Podem iniciar, então. São 14h07. Joia. Bom, presidente e conselheiros, né, o tema de hoje trata-se da homologação de novos recursos para a implementação e continuidade do programa, né? O que a gente pontua, né, é que até então nós fizemos uma solicitação de ressarcimento dos valores que foram gastos operacionalmente pela empresa na implementação desse programa, que até o momento a gente ainda não teve o retorno dessa avaliação pela agência. Nesse pedido, a empresa coloca sobre a utilização dos recursos que são base da empresa para a implantação do programa, porque o programa, como bem falado, ele utiliza o recurso da tarifa de disponibilidade para implantar a conexão intradomiciliar dos clientes com categoria residencial social. Nessa utilização desse recurso, esse programa foi dividido em etapas e dentre a implantação dessas etapas, então, a aquisição de material, que está custeado por essa conta, né, de arrecadação. Tem também o ressarcimento do valor da execução da implantação pelo morador, e tem o ressarcimento de toda a implantação, que é o acompanhamento e todas as etapas que a concessionária também faz. Nesse quesito, ele trata-se de uma parte da implantação do programa, e não uma relação de assessoria indireta com o programa. É um custo aplicado diretamente, né? Então, a gente se coloca nessa posição de ter esse posicionamento da agência, esse retorno desse ressarcimento, em função até do momento em que a gente vive, esse momento de desequilíbrio do contrato. A gente está falando em homologação para dar continuidade no programa, mas a gente espera um julgamento desse pedido para ressarcimento desses valores, porque, de fato, são valores que já foram imputados e gastos pela concessionária,
E isso agrava ainda mais o cenário que a gente está da questão de desequilíbrio. Então, essa é uma pontuação que eu queria colocar, que não trata-se de uma assessoria à implantação do programa, e sim uma parcela específica sobre a utilização de mão de obra e recurso para a implantação dessas conexões. E também esse aporte de recurso, que só para se ter uma ordem de grandeza, só de imposto dessa parcela arrecadada, trata-se de 110 mil reais, só relativo a imposto, né, que é pago mediante essa parcela que é recolhida pela tarifa de disponibilidade. E a outra parcela, que é em torno de 320 e poucos mil, ela está relacionada a essa aplicação de mão de obra que a concessionária colocou dentro desse programa que foi homologado e discutido tudo com o Ministério Público e também com participação final da agência. Então, era esse ponto que eu queria colocar, e aí deixar o restante do tempo para o meu colega. Obrigado, Ícaro. Boa tarde, senhora presidente, em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes. Vocês me ouvem bem? Sim. Legal. Bom, só complementando, né, o que o Ícaro está pontuando, é que, de fato, a gente já executou uma parcela relevante do programa, e aqui a gente está agora homologando mais um recurso para a gente continuar executando o programa. O que a BRK faz, e sabe das suas obrigações, sabe do seu compromisso, e vai continuar fazendo. O nosso ponto é que, em relação à parcela já executada, tem algo que a gente colocou, né, e investiu dinheiro para que pudesse ser executada. Então a gente chama a atenção para que essa parcela desse custo que a BRK teve seja de fato restituída. E isso num cenário em que, como o Ícaro já pontuou aqui, a gente tem um desequilíbrio contratual grande, colocamos uma revisão extraordinária recente, né, então a gente está claro lá no bojo da revisão extraordinária e em várias tratativas que a gente tem tido com a agência, o tamanho desse desequilíbrio, a gente está falando algo da ordem de 45 a 50 milhões de reais, se for contabilizado até 2026. Então, esse valor é relevante, né, 45, 50 milhões de reais são valores relevantes e que, de fato, tem espremido o fluxo de caixa da concessão. E por que a gente chama a atenção? Que a visão sobre o contrato de concessão, né, ela tem que ter uma visão estratégica e tem que ter uma visão sobre o todo. Né? Então, a partir do momento em que se está homologando recurso, que vai trazer obrigações, né, para que a concessionária continue cumprindo suas obrigações, mas que ela já vai ter que investir mais recursos para que seja executada essa nova parcela do programa, né, essas decisões pendentes, inclusive da revisão extraordinária, da homologação do recurso que já foi gasto com o programa de conexão social, elas também têm que ter a mesma velocidade de decisão. Porque o que a gente tem visto, né, e esse é nossa posição aqui, o que a gente traz aqui agora, é que cada vez mais as decisões que envolvem a saída de caixa da concessionária, seja elas homologação de recursos da parcela do programa social, seja aplicação de eventual penalidade, ou seja qualquer outra decisão, elas têm sido tomadas e têm acontecido. Já as decisões que envolvem entrada de caixa para concessionárias, todas elas, ressarcimento da parcela de disponibilidade social, reequilíbrio em razão da revisão extraordinária, tem sido empurrado para frente e jogado lá para a revisão ordinária de 25. Então, isso tem sim causado um grave problema na concessionária. Certo? Então, a gente aproveita essa oportunidade aqui para trazer todo esse contexto e trazer essa questão desse olhar estratégico sobre o contrato de concessão para que a gente consiga cumprir e continuar cumprindo. Eu sou... Leandrão, ficou mudo o seu som, cara. Desculpa. Então, é só trazer realmente, presidente, obrigado por ter avisado o som, esse olhado todo aí, porque isso para a gente é importante. Né? O fluxo de caixa, como todos sabem, se a gente tem um fluxo de caixa espremido, isso aperta a concessionária do lado de cá em relação à execução contratual. Então, assim, que a agência, que todos aqui envolvidos, a gente
possa ter, né, esse olhar estratégico, tanto daquilo que envolve entrada de caixa, como entrada de saída de caixa, para a gente poder continuar aí operando e atingir as metas contratuais. É uma oportunidade que a gente tem de chamar atenção para isso, sendo que agora a gente está presenciando a homologação de mais recursos para aplicação no programa e que vão envolver empenho da concessionária na execução contratual. Então, é isso que a gente chama atenção aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, demais. Obrigada, doutor Aredes. Antes de passar, devolver a palavra ao conselheiro Porce, na verdade, acho que vale a pena a gente explicar que a Gergs está no movimento de fortalecimento, né, visando a nossa ampliação da capacidade regulatória. Então, não é algo... eventuais atrasos que possam ocorrer, não é algo deliberado, né, conselheiros, por nossa vontade, mas é resultado de uma estrutura que precisa ser ampliada, né? Então, nós sabemos, nós temos divulgado bastante, estamos no movimento de fortalecimento, com compromisso do governo do estado para ampliação, né, encaminhamento de 2 projetos de lei para que a gente possa ampliar a nossa capacidade regulatória. Então, não é algo, só para deixar bastante claro, a gente, né, estamos no nosso limite regulatório, né, de capacidade de recursos humanos, ponto de vista da quantidade, né, e esperamos, né, que em breve esta situação vá melhorar bastante, né? Então, muito obrigada. Conselheiro Porce, por favor, o senhor tem a palavra. Eu estou inscrito. Obrigado, presidente. Doutor João. Está escrito, eu não tenho aqui a sua inscrição, mas vamos lá, doutora João Carlos. 10 minutos, 14h17 agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, Ícaro, doutor Leandro, Carlos. Eu vou fazer algumas considerações. Nós estamos homologando o valor disponível para arrecadado para o objetivo de fazer a conexão das unidades consumidoras de tarifa social. Bem, a conexão de todos os usuários à rede pública de esgoto, sem dúvida, é a grande meta e objetivo do contrato de concessão 160/2011. Porém, 13 anos depois, o serviço está longe de universalização 100%, que inicialmente tinha previsão para 5 anos. E aqui vamos ver algumas diretrizes previstas na Lei 14.026, que alterou a Lei 11.445 de saneamento. Bem, o usuário é obrigado a realizar a conexão à rede pública? Sim. O artigo 45, que eu me permita lê-lo, as edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotos sanitários disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos, decorrente da disponibilidade e manutenção e infraestrutura do serviço. Pois bem, se o usuário não se conectar, sim, ele é obrigado a se conectar. Parágrafo 4º. Quando disponível a rede de esgoto sanitário, repito, quando disponível a rede de esgoto sanitário, o usuário estará sujeito ao pagamento previsto no caput desse artigo. Pois bem, sendo-lhes assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a edificação não esteja conectada à rede pública. O pagamento previsto nesse artigo 4º encerra a obrigação do consumidor, usuário? Não.
o pagamento da taxa ou tarifa na forma prevista no caput desse artigo não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgoto sanitário. Pois bem, e o descumprimento desta obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa, ele tem que ser penalizado em multa, e demais sanções previstas na legislação. O que eu julgo que o legislador foi muito bem nesse ponto. A definição de prazo para conexão, sim, há definição. Parágrafo 6º. A entidade reguladora ou titular de saneamento básico deverão estabelecer prazo não superior a 1 ano para que o usuário conecte as suas edificações à rede de esgoto, onde disponível, tá? Sob pena de o prestador do serviço realizar a cobrança do usuário, realizar a conexão mediante a cobrança do usuário. Ou seja, aqui ele está definindo uma conexão compulsória. Qual a obrigação da entidade reguladora ou do titular do serviço público? Bom, parágrafo 7º. A entidade reguladora ou titular do serviço de saneamento básico deverá, sob pena de responsabilidade administrativa e contratual e ambiental, até 31 de dezembro de 2025, verificar a aplicação do procedimento do parágrafo 6º, ou seja, se foi cumprida as obrigações em 1 ano. Aqui eu gostaria de fazer uma menção à sessão ordinária 33 de 2022, de 9 de 8 de 2022, processo 00739.390020.0, que a agência, a Agergs, aí, deu outro entendimento a esse artigo 45. Bem, eu tenho aqui algumas colocações para serem feitas ainda sobre a relação mencionada pelo relator. Me parece que ele falou desde 2018, o valor acumulado desde 2018. Não sei se eu entendi mal ou não. Que seria, então, a partir só de 2019 começou a resolução para a cobrança da tarifa de disponibilidade. Também, em dezembro de 2023, existiam 831 clientes desconectados. Me parece que eu ouvi 400 e pouco, não consegui ouvir direito, só para ver se esses números fecham ou não. E aqui vou fazer uma colocação sobre a fala do Ícaro, que diz que a concessionária tem despesas extraordinárias sobre a conexão. No entanto, as despesas de implantação, da vistoria, isso já é uma obrigação contratual da concessionária. Por outro lado, a concessionária recebe a tarifa de 70% sobre a água desses clientes que não estão conectados só como lucro líquido, porque ela não está tratando o esgoto e não está fazendo qualquer serviço, além de ela já ter feito a tubulação, a canalização, a rede, tudo tranquilo. Mas ela está ganhando um lucro líquido, então ela tem um lucro A maior. Então, já que ele bateu os pontos, que não é a questão nesse momento de discussão da revisão tarifária extraordinária que será no futuro. E, finalizando, diante das contribuições acima mencionadas, entende-se que a cobrança da forma da resolução homologada pela Agergs é ilegal, em oposição à legislação vigente, Lei 14.026, que define os parâmetros e as diretrizes de todas as formas de cobrança da tarifa de esgoto. Ela praticamente, o artigo 45 já regulamenta. Bastaria só a agência copiar detalhar um pouquinho só esse artigo e estaria já praticamente regulamentado. Desse modo, caracteriza enriquecimento sem causa ou ainda uma forma de confisco. Pior ainda, sem trazer resultados adequados, visto que em julho
julho de 2021, nós tínhamos 1.382 clientes conectados e em dezembro de 2023, 831. Então, vê-se que foi pouca a diferença do estoque de cliente desconectado, entendeu? E essa forma de regulamentação ela não está contribuindo para que todos os consumidores liguem as suas residências nas redes públicas de esgoto, causando dano ambiental. Essa resolução que está lá, ela não produz efeitos positivos, sendo que deveria arrecadar o dinheiro ou então fazer uma conexão compulsória e cobrar do cliente 5 vezes, 10 vezes, que todos estariam conectados nesse momento. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, bom dia. Boa tarde, desculpe. Obrigada, seu João Carlos, obrigada pela participação. Devolvo, então, a palavra ao conselheiro Porce. Obrigado, presidente. Antes de ler a fundamentação, vou apenas esclarecer a dúvida colocada pelo Dr. João a respeito aos números de conexões. O período aqui que as informações foram fornecidas pela concessionária são valores acumulados a partir de agosto de 2018, com conexões acumuladas nesse período de 2.502 e 413 clientes não conectados. Entretanto, a database da referência dessa informação é até maio de 2023. Então, pode haver alguma diferença no fechamento do exercício todo de 2023. Né? Apenas esclarecendo. Indo, então, para a fundamentação, o município de Uruguaiana delegou à Agergs, através de convênio específico entre as partes, a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à Agergs exercer suas atribuições no âmbito do contrato de concessão número 160/2011, firmado em 26 de maio de 2011, entre o município e a concessionária, atualmente denominada BRK Ambiental Uruguaiana S.A. O referido contrato disciplina a forma de prestação dos serviços concedidos, especificando os direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A Resolução Normativa número 39/2018, emitida por este Conselho Superior, estabelece incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário, operado pela concessionária, e disciplina a cobrança pela disponibilidade do referido sistema, caso a conexão do imóvel não seja realizada nos prazos regulamentares. Dispõe que, artigo 13, a disponibilidade da rede de esgotamento será cobrada na primeira fatura emitida após o vencimento dos prazos previstos nesta resolução e perdurará até que o usuário realize a ligação do imóvel à rede de esgotamento sanitário. Quanto à destinação dos valores cobrados, estabelece que, artigo 15, os valores arrecadados pela concessionária referentes à tarifa de disponibilidade pela não ligação ao sistema de esgotamento sanitário serão contabilizados em rubricas contábeis específicas devidamente identificadas para a fiscalização do poder concedente e da Agergs. Artigo 16. O valor correspondente a 50% da arrecadação contabilizada nas rubricas referidas no artigo 15 será utilizado para amortização de eventual desequilíbrio gerado, conforme previsto no artigo 18, em função dos incentivos efetivamente concedidos, previstos nos artigos 10º e 11º, realizando-se nas revisões ordinárias quinquenais, observando-se o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Caso o valor previsto no caput deste artigo seja superior ao contabilizado pelo incentivo à conexão previsto nos artigos 10º e 11º, o montante excedente deverá ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis destes usuários. Parágrafo 2º. Persistindo o saldo positivo da diferença entre o valor arrecadado, conforme o caput, e o valor utilizado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, esse saldo será destinado à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, visando a modicidade tarifária. Parágrafo 3º.
O encontro de contas entre os montantes arrecadados em função da tarifa de disponibilidade pela não adesão e pelos incentivos à conexão, de modo a possibilitar o cumprimento do previsto no parágrafo 1º, deverá ser realizado anualmente a partir de 1 ano após a vigência desta resolução. Parágrafo 4º. O poder concedente e a concessionária submeterão a GERGS para homologação destinação específica para os usuários de eventual saldo excedente. Parágrafo 5º. A concessionária deverá apresentar ao poder concedente e à GERGS relatórios semestrais entregues nos meses de junho e dezembro, com informações mínimas sobre o número de imóveis não conectados, número de imóveis conectados no período, o valor dos incentivos financeiros concedidos e o valor da arrecadação decorrente da cobrança de tarifa de disponibilidade. Artigo 17. O valor remanescente da arrecadação prevista no artigo 15 constituirá a receita ordinária da concessionária. Artigo 18. Os relatórios de que trata o parágrafo 5º do artigo 16 serão avaliados pelo poder concedente pela GERGS no âmbito das revisões ordinárias quinquenais para verificação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Quanto à matéria, cabe lembrar o disposto no artigo 45 da Lei Federal número 11.445/2007, o qual determina que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e estão sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. Ainda, o parágrafo 5º do referido artigo dispõe que o pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva nos termos do regulamento. Nesse sentido, reforça-se que o objetivo a ser buscado é a conexão de todos os domicílios à rede de esgotamento sanitário disponibilizada. Portanto, espera-se que o montante arrecadado pela prestadora de serviços com a tarifa de disponibilidade seja cada vez menor, significando um número cada vez maior de usuários efetivamente atendidos pelo sistema. Conforme a informação número 97/2023-DT, a qual acolho e me reporto, os valores arrecadados pela concessionária a título de tarifa de disponibilidade resultam superiores ao contabilizado pelo incentivo à conexão. Assim sendo, o montante excedente deve ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial e social não conectados à rede de esgoto. Conforme decisões anteriores, entendo apropriada a atualização dos valores arrecadados para recompor o poder de compra associado ao uso dos recursos decorrentes da arrecadação efetuada com a tarifa em tela. Por fim, ressalto a necessidade de fiscalização da utilização desses recursos, tanto nas questões físicas de quantidade de ligações realizadas, quanto na correta contabilização dos valores efetivamente utilizados. Diante do exposto, voto por 1. Homologar o valor de R$ 267.610,66 a ser destinado pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. para a conexão dos usuários enquadrados na categoria residencial social à rede coletora de esgoto referente à arrecadação do período de janeiro a dezembro de 2022. Determinar a área técnica da AGEGS, item 2, a fiscalização dos valores aplicados. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Passo a palavra ao conselheiro Algir Lorenzon para a revisão. Seu som, conselheiro. Tenho a impressão que agora... Tá. Sim? Sim, estamos ouvindo. Ilustre presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo a todos os conselheiros e a todas as pessoas que participam dessa sessão. E, em revisão,
eu devo registrar que, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção. Quanto ao mérito, estou acompanhando o voto do eminente conselheiro relator Alexandre Porce. Certo, obrigada. Pelo regimento, então, passo ao meu voto, mas antes pergunto ao conselheiro Petersen se tem alguma observação neste momento de debates, não? Nenhuma observação. Obrigada. Então, eu voto acompanhando integralmente o voto do conselheiro Alexandre Porce e passo para o voto do conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. Por unanimidade, o Conselho Superior acolheu o voto do conselheiro Alexandre Alves Porce no processo 885-3900-23-5. Passamos para o item 3, que se refere à decisão em procedimento simplificado. Agradeço, antes de começar a minha proposta aqui, apresentar para os conselheiros, agradeço a presença da BRK Ambiental e da Associação de Consumidores de Uruguaiana. Obrigado, presidente. Obrigado aos demais. Bem, vamos passar, então, à proposta de deliberação no processo 436-3900-244. O assunto é a autorização para o início da cobrança da tarifa de pedágio pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Nas praças, né, e agora nos pórticos, onde ainda não está sendo cobrado, né? Então, vamos lá. Senhores conselheiros, trata-se de processo administrativo instaurado pelo Poder Concedente em 18 de janeiro de 2024, no processo PROA 24/1800.000.00596, para o cumprimento do contrato de concessão em relação à vistoria dos trabalhos iniciais executados pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha nos primeiros 12 meses de concessão, visando ao início da cobrança das tarifas de pedágio em novas praças. O expediente é bastante volumoso, encontrando-se dividido em 16 volumes eletrônicos no processo SEI, que é o processo eletrônico da AGERGS, e instruído, dentre outros documentos, com o relatório do termo de vistoria emitido pela comissão mista formada por CELT e CEPAR, parecer da Procuradoria Setorial junto à CELT, que é a Secretaria de Estado de Logística e Transportes, que recomendou a emissão, relatório este, né, que recomendou, o parecer que recomendou a emissão do termo de vistoria, parecer este de folhas 18.605 e 18.606 do processo PROA, e também está instruído com o termo de vistoria emitido pela CELT em 11 de março de 2024, folha 18.608 do processo PROA. A AGERGS recebeu o processo em 12 de março, ou seja, há 7 dias, com orientação às diretorias técnicas para exame prioritário, tendo em vista o prazo de até 10 dias estabelecido no contrato de concessão para a AGERGS autorizar a cobrança da tarifa de pedágio nas novas praças. Prazo esse que inicia com a notificação do poder concedente à agência. As diretorias jurídica de qualidade dos serviços e de tarifas examinaram a documentação com grande presteza, emitindo a informação conjunta DJDQ-DT, o documento 0430078, no processo SEI, acolhida pelo diretor-geral. Esse parecer registra que, após a vistoria, a comissão formada pela CELT-CEPAR notificou a concessionária para a comprovação de aspectos contratuais até então não inteiramente cumpridos, o que foi atendido pela Caminhos da Serra Gaúcha.
A informação conjunta DJ, DQ, DT examinou os aspectos contratuais pertinentes às cláusulas 18.1 a 18.3, cotejando-os com o relatório de vistoria apresentado pela Comissão Mista CELT e CEPAR. Ao final do parecer, as diretorias opinaram pela autorização pelo Conselho Superior para o início da cobrança de pedágio. É o brevíssimo relatório. Aqui, conselheiros, não temos inscritos. Só vou verificar, não temos inscritos para a manifestação. Então, eu sigo com a fundamentação desta proposta. Antes disso, quero cumprimentar também as equipes da CELT e CEPAR, que fizeram, em reduzido prazo também, a vistoria, né, das rodovias, e em processo que consta de constam relatórios, fotos, todo o trabalho de vistoria, que foi um trabalho intenso, e o processo conta com mais de 18 mil páginas. Então, também meus cumprimentos à CELT e à Secretaria de Parcerias e Concessões. Inicialmente, não é demais lembrar que a AGERGS não é a responsável pelas políticas públicas relacionadas aos serviços concedidos, de modo que não procedem as críticas que são dirigidas a esta agência quanto às tarifas de pedágio e a forma de sua cobrança. Com efeito, embora a AGERGS examine a minuta do edital e seus anexos por ocasião da homologação do edital, apresentando apontamentos e recomendações, a agência não participa da modelagem das concessões que precede os editais e das decisões que competem ao poder concedente do serviço. Feito mais uma vez esse necessário esclarecimento, cabe passar ao exame das cláusulas contratuais que tratam diretamente da matéria em questão. E aqui eu vou me permitir ler, conselheiros, rapidamente, a cláusula 18 do contrato de concessão, que trata da tarifa de pedágio. Eu só pediria para quem está com o microfone aberto, por favor, fechá-lo, que está dando a interferência aqui na leitura. Então, o contrato trata no item, na cláusula 18.1, sobre o início da cobrança da tarifa de pedágio. E na cláusula 18.1.1 diz o seguinte: ressalvada as praças de pedágio que já existentes na data de assinatura do contrato, que observarão o disposto na subcláusula 18.1.6, a cobrança da tarifa de pedágio somente poderá ter início após cumulativamente: 1. A conclusão dos trabalhos iniciais constantes do PER. 2. A implantação das praças de pedágio. 3. A entrega do programa de redução de acidentes. 4. Entrega do cadastro do passivo ambiental nos termos estabelecidos no PER. E aqui só lembrando que PER é o Programa de Exploração Rodoviária. 5. Comprovação da integralização do valor e do capital social adicional previsto na subcláusula 24.3. E 6, a instalação na praça de pedágio dos equipamentos e sistemas necessários ao funcionamento do desconto de usuário frequente. A cláusula 18.1.2, que interessa diretamente aqui a este processo, diz o seguinte: a conclusão das condicionantes previstas na subcláusula 18.1, itens 1 a 6, de acordo com o estabelecido no PER, será atestada mediante solicitação prévia da concessionária por meio do termo de vistoria emitido pelo poder concedente, em até 15 dias da data de recebimento da sua solicitação. 1. A solicitação a que faz referência à subcláusula 18.1.2 deverá, que é esta que eu li acima, deverá ser encaminhada ao poder concedente e à AGERGS.
Após a emissão do termo de vistoria pelo poder concedente, este notificará a AGERGS que deverá autorizar o início da cobrança no prazo de até 10 dias do recebimento da notificação emitida pelo poder concedente. E aqui leio o 18.14. A concessionária iniciará a cobrança da tarifa de pedágio em 10 dias a contar da data de autorização de que trata a subcláusula 18.12. Portanto, e aqui eu volto ao texto, né, a fundamentação, portanto, compete à AGERGS a autorização da cobrança de pedágio nas novas praças após a emissão do termo de vistoria pelo concedente, que atestará o cumprimento de todos os requisitos da cláusula 18.1.1 acima transcritos. E falando-se em praças de pedágio, cabe referir que o contrato foi, neste aspecto, recentemente alterado pelo terceiro termo aditivo para a implementação de pórticos automáticos de cobrança em ambiente experimental, substituindo as praças físicas. A conclusão do relatório de vistoria elaborado pela comissão mista formada pela CELT e CEPAR apresenta o seguinte: abre aspas, com base nas informações e documentação apresentada pela concessionária, foram realizadas análises e vistorias pela comissão mista que verificaram o atendimento do escopo e parâmetros de desempenho previstos contratualmente para os trabalhos iniciais. Diante do exposto, a comissão mista apresenta termo de vistoria, o qual deverá ser encaminhado à AGERGS para análise e providências, conforme consta na subcláusula 18.12, a linha 1 do contrato de concessão número 50 de 2022. Vale destacar que a concessionária deverá manter os parâmetros de desempenho previstos no PER, conforme os prazos de atendimento fixados. A avaliação do cumprimento contratual continuará a ser realizada mediante análise de documentos entregues pela concessionária e vistorias periódicas realizadas pela fiscalização, fecha aspas. Com fundamento nesse relatório, o poder concedente emitiu, que é representado pela Secretaria de Estado de Logística e Transporte, o poder concedente emitiu o termo de vistoria em 11 de março de 2024, com as seguintes observações. 1. A concessionária deverá adotar medidas cabíveis, inclusive no âmbito judicial, visando a delimitação efetiva da faixa de domínio, nos termos do PER, anexo ao edital. 2. Preliminarmente, a cobrança de pedágio, a concessionária deverá apresentar atualização do relatório de monitoramento da drenagem. 3. Considerando período de sandbox regulatório, incumbe a concessionária apresentar e implementar soluções de segurança viária junto aos pórticos, no prazo de até 60 dias, contados do início da cobrança das tarifas de pedágio. 4. O cumprimento integral das condicionantes expedidas acima é condição indispensável para o desenvolvimento eficiente do projeto e o atendimento pleno dos requisitos regulatórios. Fecha aspas. Finalmente, salienta-se que a cobrança da tarifa de pedágio a ser realizada pelos pórticos no sistema automático de livre passagem está vinculada às tabelas tarifárias aprovadas na última revisão tarifária pela resolução decisória AGERGS número 724 de 2024. Diante do exposto, em cumprimento à cláusula 18.1.2 e em face do relatório de vistoria e do termo de vistoria emitidos respectivamente pela comissão mista CELT-CEPAR e CELT, no caso do termo de vistoria, proponho a este Conselho deliberar pela autorização do início da cobrança da tarifa de pedágio nos pórticos localizados em IP, ERS 122, Capela de Santana, ERS 240,
Farroupilha, ERS 122, Carlos Barbosa, ERS 446, e São Sebastião do Caí, ERS 122, que substitui a Praça de Portão. Esta é a proposta, conselheiros. Fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Presidente, não tem observações, acho que está bem fundamentado a proposta de deliberação. Também não tem nenhuma observação a fazer. Certo. Podemos votar, então? Não Conselheiro... posso me manifestar, presidente. Como? Desculpe? Respeitosamente, eu não posso me manifestar, prefeito de São Sebastião do Caí? Pode sim, prefeito. Aqui eu não recebi, aqui eu olhei na assessoria, não passou nenhuma inscrição, mas pode, claro, sem dúvida. Então, antes do meu voto, sim, como da proclamação do voto, né? Meu voto já foi dado. O senhor, por favor. Bom, mais uma vez, boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros. Eu venho novamente me manifestar, e até para deixar consignado e registrado, a nossa absoluta contrariedade com o valor escorchante dessa tarifa que foi homologado pela AGERGS na reunião agora do mês de fevereiro, sob a reitoria do conselheiro Aldir Lorenzon, onde foi majorado. O que nós queremos que a AGERGS entenda, muito embora eu tenha compreendido perfeitamente a sua manifestação, mas nós não podemos permitir, conselheiro, que São Sebastião do Caí, quando vá até o município de Portão, são 15 quilômetros, o cidadão tem que pagar R$ 12,30 para ir para o Portão e R$ 12,30 para retornar no fim do dia. Nós temos muita gente de Caí que trabalha em Portão, assim como tem muitos do Portão, professores, por exemplo, que trabalham em São Sebastião do Caí. Diferentemente de quem vem de Farroupilha para cá, vai fazer praticamente 100 quilômetros de Farroupilha a Porto Alegre, vai pagar os mesmos R$ 12,30 para ir do que os mesmos R$ 12,30 para voltar. Então, é uma incongruência esta autorização que a AGERGS está dando agora para cobrar o pedágio nos dois sentidos. Repito, são 15 quilômetros que distam um município do outro. Isso é uma falta de visão da realidade. Eu entendo perfeitamente o papel da AGERGS, né? Mas eu convido vocês para virem aqui ver a nossa realidade. Claro que tivemos avanço com o estabelecimento do Free Flow, claro que tivemos, que eliminou aquela praça física. Agora nós temos que pensar na questão econômica. Nós temos pessoas que trabalham em Portão, são assalariados, e o pessoal vai ter que deixar em torno de R$ 25 por dia para fazer para transitar 15 quilômetros. Por uma rodovia que eu já disse na outra oportunidade, eu sei que até o presidente da concessionária ficou magoado comigo, mas nesse nosso trecho aqui, os investimentos foram mínimos até agora. Aliás, o maior investimento foi a construção das leitoras de pedágio, né? Então, nós estávamos, sexta-feira passada, ainda estive em Porto Alegre, conversando com o secretário Pedro Capelupi. É urgente que se instale, se não tiver nenhum outro mecanismo, que se instale ao menos a segunda leitura de pedágio, aqui ainda entre São Sebastião do Caí e Bom Princípio, para que essa tarifa ela seja reduzida pela metade. Aí sim, atendendo o verdadeiro conceito do Free Flow, que é, além da passagem livre, o pagamento do pedágio pelo número de quilômetros rodados. De novo, eu não posso permitir que quem faça 15 quilômetros para ir, 15 quilômetros para voltar, pague o mesmo pedágio que quem vai fazer 200 quilômetros num dia, né? Então, esta clareza de angústia que nós estamos vivendo aqui, conselheiro, eu preciso transmitir para vocês. Eu sei que o seu voto está pronto, os demais conselheiros têm certeza que vão homologar, vão chancelar, e tudo vai acontecer, e vai ser dada autorização. No final do mês de março, essa cobrança, a concessionária vai começar a cobrar isso aí. Mas eu quero deixar registrado, até por dever de ofício meu aqui, a nossa contrariedade. Isso é um absurdo que está acontecendo. É um grande absurdo.
Eu sou a favor do pedágio, porque o Estado é incompetente para manter as suas estradas. Isso foi provado na própria 122. Eu sou a favor do pedágio. Agora, nós não podemos permitir que haja uma penalização econômica tão severa quanto vai acontecer aqui na Praça de São Sebastião do Caí. Muito obrigado pela oportunidade. Prefeito, agradeço aí a sua manifestação. Nós acompanhamos a luta do município, a sua luta em relação a esta questão, a este problema. Só que também, como dever de ofício, né, a AGERGS não tem como se furtar ao cumprimento do contrato. O que nós podemos fazer? Né? E aqui acho que os conselheiros fiquem à vontade para também se manifestar. Nós podemos apoiar, do ponto de vista regulatório, de conhecimento, as medidas que estejam sendo estudadas, e aqui estamos à disposição para a cooperação, tanto com a CELT, com a CEPAR, com os municípios, no sentido de encontrar uma solução, né? A AGERGS está à disposição para o diálogo. O que nós não podemos fazer, sob pena também de sermos apontados, inclusive judicialmente, descumprir o nosso dever aqui, que é cumprimento do contrato, né? E aqui o contrato, o senhor sabe que ele pode ser aditado, né? Ele pode ser alterado para encontrar uma solução para a população de São Sebastião do Caí. A AGERGS está inteiramente à disposição do município para o diálogo e para colaborar com isso. O que nós não podemos fazer neste momento é rasgar aqui a nossa responsabilidade contratual de observar o contrato, né? Nós não fazemos, e aqui também nós estamos, às vezes, sendo injustamente criticados, mas nós não podemos rasgar o contrato, nós podemos colaborar para melhorar o contrato, para qualificar, né? E aqui eu entendo perfeitamente a sua resignação legítima, mas nós podemos, em outro âmbito, fazer dialogar sobre uma qualificação do contrato, né? Penso que este é o nosso papel. Agora, não pode a AGERGS, porque agora seria neste assunto, daqui a pouco um assunto que beneficia o usuário, que está expresso no contrato, nós também vamos rasgar? Não vamos. Então, assim, as definições, como eu disse no início do meu voto, as definições das praças, as modelagens que ocorreram, não foram feitas pela AGERGS. Qual é o papel legal da AGERGS? Isso tudo cumprir o contrato. Nós temos plena ciência, concordo plenamente. O que nós precisamos neste momento, uma vez que não há outro caminho jurídico, pelo menos que se enxergue nesse momento, não é? Pelo menos, minimizar o impacto desta tarifa, a AGERGS, de repente, se posicionando junto à concessionária e à CEPAR, né, para que esta segunda leitura, como eu expliquei há pouco, ela seja instalada imediatamente. Nós conseguimos ajustar isso com a concessionária, isso provavelmente vai ser feito em agosto, mas diante da iminência da cobrança, nos dois sentidos, talvez no final do mês, né, até agosto é uma longa distância. As pessoas, os usuários serão extremamente penalizados. E olha que nós estamos falando de um município que avisou o governador lá em 2021 que teríamos vias alternativas, como de fato nós temos, né? Mas quem sabe, né, num gesto, ninguém está pedindo para rasgar o contrato, absolutamente, até porque eu sou jurista também, né? E trabalhei um período lá no Tribunal de Contas, a gente sabe como funciona isso aí. Agora, aquilo que eu disse para o ministro Barroso, quando tive uma agenda com ele em Brasília, para tratar justamente sobre a questão dos pedágios em zona urbana. Eu digo, ministro Barroso, a instalação de praças de pedágio em zona urbana pode ser, no entendimento do ministro Moraes, compatível com a Constituição. Agora, ela é incompatível com a realidade. O que nós estamos vivendo aqui em São Sebastião do Caí, a partir da chancela e da autorização da AGERGS nesse momento, será uma absoluta incompatibilidade da realidade financeira, econômica de um município que sofreu muito com as enchentes do ano passado. Tivemos a maior enchente da nossa história, ainda estamos nos recuperando, né? Agora nós estamos na iminência de sofrer mais esse impacto severo econômico
nos já combalidos bolsos dos nossos trabalhadores. Então, talvez o que a Gergs pudesse nos ajudar é fazer com que a concessionária e a própria CEPAR, através do governo do Estado, determinem a imediata instalação da segunda leitura para, pelo menos, minimizar essa tarifa esforçante. Vamos conversar sobre isso, prefeito. Vamos conversar. Obrigado. Muito obrigado. Conselheiros, como votam? Por favor, conselheiro Petersen. Acompanho a sua proposta, conselheira presidente, tá? Pela deliberação da autorização do início das cobranças das tarifas de pedágio. Conselheiro Porce. Da mesma forma, presidente, sou favorável à deliberação. Conselheiro. Seu som, conselheiro, por favor, seu som. Estou com som agora? Sim. Eu devo ter algum problema na minha máquina, porque parece que o som desaparece. Bem, mas agora está nítido? Está, estamos ouvindo. Presidente, eu entendo que a proposta que Vossa Excelência apresentou está bem clara, esclarecida, e ela se submete inteiramente ao que dispõe o contrato. Aqui está a leitura, por isso também eu quero, fazendo referência ao eminente prefeito, Diego, já que Sua Excelência referiu o meu nome como relator daquele processo, eu quero dizer, ilustre prefeito, que no seu mais amplo direito, dever de ressalvar, eu digo, as posições dos seus munícipes, eu também não tinha, no exame do processo, outra coisa a fazer a não ser verificar se estava sendo feito o cumprimento exato do contrato estabelecido. Eu me coloco aqui quase que como aquele mensageiro. Não adianta, né? O mensageiro chega com a mensagem, vão cortar a cabeça do mensageiro? Não pode ser assim. Eu estava interpretando, e a Gergs, através de todas as suas equipes técnicas, interpretando exatamente e com muito cuidado o que dispõe o contrato. Não podemos sair nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro lado. É exato o cumprimento. O que nós fazemos, e fizemos no outro contrato de rodovias que tem, é nós fiscalizando o exato cumprimento do contrato, inclusive não homologar as tarifas propostas, diminuindo até. Nós tivemos já um exemplo num outro contrato existente no Estado, que não cabe referir agora. Mas, com muito respeito, eu ouvi a manifestação veemente do ilustre prefeito de São Sebastião do Caí. Aliás, uma realidade que eu conheço bem, porque transito seguidamente, tenho parentes, tenho amigos, e é um conhecimento pessoal que eu tenho daquela realidade, prefeito. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Então, está aprovada a proposta de deliberação que autoriza a cobrança das tarifas de pedágio nos pórticos que estão referidos nesta proposta. Agradecemos a manifestação e a presença do prefeito Júlio César Campani, e passamos para o próximo item da nossa pauta. 3.2, homologação de decisões da Diretoria-Geral relativas à compensação financeira por desabastecimento aos usuários da Corsã, conforme previsto no artigo 3º da Resolução Normativa número 37 de 2017. Diretor, por favor, você pode ler as decisões? Pois não, conselheira presidente, boa tarde. Só, por favor, só indique se todas elas são no sentido de aprovar a compensação ou não, né? Se alguma é excludente ou não. Sim, conselheira, faço então os 3 primeiros processos, eles têm a mesma lógica, o último é um pouco diferente, então eu vou ler os 3 primeiros. Tá, obrigada. A decisão DG 042-0529, referente ao evento ocorrido no município de Itatiba do Sul, processo 1677-3900-230. A decisão, com base nos fundamentos técnicos e jurídicos e documentos apresentados pela companhia, defere
o requerimento apresentado pela Corsã, devendo ser aplicada a excludente de compensação a usuários dos serviços públicos delegados do abastecimento de água em Bento Gonçalves atingidos pelo desabastecimento de água por 20 horas, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da REN 37 de 17. A decisão 042-0382, referente ao evento ocorrido no município de Bento, o processo 17.11.3900.23.0, também pelo deferimento da excludente de compensação apresentado pela companhia Corsã. A decisão DG 041-8838, referente ao evento ocorrido no município de Balneário Pinhal, o processo 00-1453-3900-23.0, decide também pelo deferimento ao requerimento apresentado pela Corsã. Com relação ao processo, ao último processo, que ele é distinto dos demais, é a decisão DG 042-0709, referente ao evento ocorrido no município de Guaporé. O processo é 00.1339.00.23.3. Esse eu vou fazer uma pequena leitura para deixar mais claro o porquê da decisão. Com base nos fundamentos técnicos e jurídicos e documentos apresentados pela companhia, acolho parcialmente o requerimento apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento Corsã, que solicitou 133 horas e 30 minutos de excludente de compensação. Em cima desse fato, pelo parecer emanado pela Diretoria de Qualidade, onde foram verificadas todas as questões de tempo, a DG decide por uma compensação parcial da compensação financeira para um período de 24 horas e 30 minutos, no termos do artigo 12º da REN 37/2017. São esses os processos, presidente. Obrigada, diretor. Bem, eu voto pela homologação dessas decisões. Conselheiros, Petersen. Pela homologação, conselheiro. Conselheiro Porce. Também pela homologação. Conselheiro Lorenzon. Também estou com som? Som. Certo, perfeito. Eu também acompanho. Certo. As 4 decisões referidas no ponto 3, no item 3.2 da pauta de hoje, decisões da Diretoria Geral, foram homologadas por unanimidade. Passamos às comunicações. O diretor-geral encaminha ao Conselho Superior o comunicado DQ 042-9105, com a relação atualizada das fiscalizações programadas pela Diretoria de Qualidade do Serviço. O processo é o 1688-3900-23.4. Eu tenho aqui uma comunicação recebida agora há pouco, que é o ofício da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na verdade, o ofício da presidente da CPI, da Equatorial, convocando a AGERGS, a ANEEL e também o diretor-presidente da FEPAM para depoimento no dia 28 de março, na quinta-feira, às 9h30 da manhã. Então, só para informar os senhores, é claro que nós vamos nos fazer presentes, até porque é uma convocação, e temos também um convite recebido para a solenidade de nomeação da unidade do SEST-SENAT. A unidade será Hugo Eugênio Fleck. É isso, conselheiro Petersen? É isso, conselheiro certo. presidente. Então, será no dia 21, quinta-feira, às 15 horas. Avenida José Aloísio Filho, 695, no bairro Humaitá. Infelizmente, eu não vou poder me fazer presente, porque tem uma outra agenda com o secretário de parcerias,
mas fica o convite aqui para todos os conselheiros, conselheiro Petersen, se quiser representar a Gerdes, vai ser muito bom, e o conselheiro Algir Lorenzon também, para a representação da Gerdes. Obrigado. De convites e comunicações, temos isto neste momento. Não sei se algum conselheiro, mais algum assunto geral, algum convite. Eu tenho Conselheira... um assunto geral, presidente. O Petersen? Não, na ordem, fico para depois. Tudo bem, obrigado. O meu é apenas um informe, né, para ir para conhecimento geral da casa, se ainda não houver. A gente iniciou os trabalhos ali naquele grupo que foi instituído de elaboração da revisão do planejamento estratégico, né, visando ali avaliar o que já existia no planejamento anterior, né, reformular o que for necessário, né, incrementar também o que for necessário, visando aí o ciclo de planejamento 2024 a 2027, né? Queria nominar aqui a comissão, né, caso não seja de conhecimento de todos. A comissão é composta, eu coordeno o grupo, e ela é composta pelo Clodoaldo, Natália, Vinícius, o Ricardo, o André Bianchi, também o Sérgio, então tem uma grande representatividade aí das nossas áreas todas da casa. E assim que a gente tiver o trabalho mais amadurecido, a ideia é a gente trazer para uma apresentação no âmbito da equipe diretiva e também abrir um espaço, né, para consulta de contribuições de todos os servidores. Então, esse é o planejamento geral. A gente tem reuniões semanais aí que estão sendo realizadas, né, e vamos ver se temos um sucesso aí em encaminhar essa tarefa. Tá, obrigada, conselheiro. Conselheiro Petersen. Conselheira, eu fui instado a observar um processo que ele teve origem lá no DAER, a pedido de uma empresa de transporte, a Citral Transporte e Turismo, e cujo esse processo ele tem o objetivo de alterar o itinerário de 2 linhas em virtude de interrompimento de via. Bom, eu sei. Esse processo ele tramitou lá no DAER, ele teve a abertura no dia 27 de dezembro, tramitou lá no DAER e no dia 29 de janeiro ele passou pelo Conselho de Tráfego e teve, por maioria de 9-1, aprovado a modificação operacional de 2 linhas da empresa Citral com um impacto tarifário, ou seja, como elas alteram em 36 quilômetros, aumenta o valor da tarifa quantitativamente relacionada ao coeficiente tarifário vezes os 36 quilômetros. Bom, e esse processo ele acabou sendo encaminhado, o DAER encaminhou para a Gerdes para fim de homologação. Esse processo ele deu entrada na Gerdes, acredito eu, ali em torno do dia 15 de fevereiro. E o processo ainda está na casa. Eu tenho por convicção que não compete à Gerdes deliberar ou homologar alterações operacionais. No meu entendimento, a alteração operacional é de exclusividade do poder concedente. Então, eu vejo que nós estamos atrasando esse processo, a empresa vem amargando um prejuízo desde o dia 29 de dezembro, desde a data que ocorreu essa ruptura lá da rodovia, então, desde a proposta deles, de 26 de dezembro, quer dizer, e já passou pelo Conselho lá de Tráfego do DAER, que, no meu ver, é o órgão competente para tal, e está aqui na casa já há mais de 30 dias e nós não deliberamos e está na área técnica. Eu creio que nós tínhamos que resolver isso de uma forma mais célere, né? Porque daqui a um pouco a rodovia fica concluída e aí nós vamos dizer agora pode cobrar. E a empresa amargou com esse prejuízo durante todo o período. No meu entendimento, eu acho que nós deveríamos de devolver esse processo sem análise do mérito imediatamente do DAER, dizendo que não é competência da Gerdes as questões operacionais.
Questões operacionais é do poder concedente. Esse é o meu entendimento. Se houver entendimento contrário ao dos senhores, eu gostaria que fosse feita uma análise pelo nosso departamento jurídico para ver isso. E nós darmos um fim rápido e sério nesse processo que acaba as empresas já com uma dificuldade financeira enorme e cada vez piorando ainda mais o seu status, né? Então, é nesse sentido, conselheira, que eu faço essa menção a esse processo. Eu acho que é importante, como isto se reflete na tarifa que nós homologamos, né? Não é um ajuste operacional sem reflexos na tarifa, que poderia ocorrer, né? Eu acho que é importante o jurídico se manifestar. Eu não sei onde ele está, este processo, porque a gente pode e deve dar prioridade daí. Mas, conselheira, nós não estamos alterando o coeficiente tarifário. O coeficiente tarifário é o mesmo. Nós não, quem alterou foi o DAIR e aprovou foi a alteração operacional. Ou seja, em vez de a linha ir por uma rodovia, está indo por outra. Sim, eu sei, eu conheço que acresce em 36 quilômetros. O coeficiente tarifário que nós homologamos continua sendo o mesmo. Então, no meu entendimento, é alteração operacional pura. Quem sabe vamos aprofundar o assunto em reunião administrativa? Pode ser. Tá. E mais algum assunto, colegas, diretor? Obrigado, presidente. Então, vamos encerrar esta sessão de número 10 de 2024 e aguardando, então, a todos na próxima sessão, na terça-feira que vem. Um abraço e boa semana.